Lucas Rodrigues Moura da Silva é um futebolista brasileiro que atua como meia-atacante ou ponta. Atualmente joga pelo São Paulo. Começou sua carreira na escolinha do ex-jogador Marcelinho Carioca em Diadema. Lá passou a ser chamado de Marcelinho devido à fisionomia parecida com o ex-jogador. 6 meses depois, ele teve uma breve passagem pela escolinha do Cerc Santa Maria em São Caetano do Sul. Lucas chegou ao São Paulo aos 13 anos de idade, ainda conhecido como Marcelinho. Ainda na primeira semana que Lucas começou a treinar no seu novo clube, o pai do jogador acabou passando novamente pela mesma situação que havia passado anteriormente. Quando Lucas chegou ao Corinthians, os dirigentes do São Paulo haviam feito um convite para que o jogador treinasse nas categorias de base do tricolor. Porém, desta vez a situação era inversa do que havia acontecido antes. Desta vez foram os dirigentes do Corinthians que convidaram para que o jogador voltasse a treinar nas categorias de base do time alvinegro. O pai do jogador fez a mesma escolha quando isso aconteceu pela primeira vez e acabou optando pela permanência do seu filho no time em que estava treinando. Logo após chegar ao clube, o jogador teve um crescimento no desempenho do seu futebol e ainda no primeiro ano, Lucas foi campeão paulista da sua categoria atuando pelo seu novo clube. Permaneceu atuando nas categorias de base do clube até chegar à faixa etária dos jogadores que disputam a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Depois de ser campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2010, onde teve atuações de destaque, que acabaram fazendo com que o técnico do São Paulo tivesse interesse e acabou sendo integrado no elenco profissional do São Paulo no mês de agosto do mesmo ano, através do técnico Sérgio Baresi. Porém, ainda sob o comando de Ricardo Gomes, o jogador não teve oportunidade de estrear profissionalmente. Estreou profissionalmente no jogo contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, no dia 8 de agosto de 2010, partida essa que terminaria empatada, ao entrar no decorrer da partida, sob o comando do técnico Milton Cruz, que fazia sua primeira partida como técnico interino, após a demissão do técnico Ricardo Gomes. Foi titular pela primeira vez no jogo contra o Vasco da Gama, no dia 25 de agosto no Morumbi. Desta vez sob o comando de outro técnico interino, Sérgio Baresi, que comandou o time até a chegada de Carpigiani. Ainda sob o comando de Sérgio Baresi, depois de jogar como titular pela primeira vez, Lucas passou a ser escalado como titular nos jogos seguintes após manter boas atuações em campo e fez seu primeiro gol como jogador profissional na sua 4ª partida como titular, contra o Atlético Mineiro no estádio Patingão, em Minas Gerais. Nesse jogo ele foi o destaque do São Paulo, pois além de ter marcado o gol de empate, Lucas ainda construiu a jogada que terminaria com o gol da virada feito pelo Fernandão e que resultaria na vitória do São Paulo. Lucas passou a ter mais chances entre os titulares também com o novo treinador, fato que melhorou bastante o seu desempenho nas partidas. Lucas passou a ganhar destaque na imprensa devido ao seu desempenho em campo e até acabou virando motivo de discussão entre os presidentes do São Paulo e Corinthians. A discussão começou depois que o presidente corintiano André Sanches começou a acusar o São Paulo de ter roubado o jogador das categorias de base do seu clube. Para acabar de vez com a discussão, o jogador esclareceu o caso publicamente em uma entrevista para o jornal O Estado de São Paulo. Depois de jogar 9 partidas como profissional sendo chamado pelo apelido de Marcelinho, o jogador pediu para ser chamado pelo seu nome verdadeiro e que não havia pedido antes porque achava normal, mas resolveu mudar porque queria fazer a sua própria história no futebol, sem ser comparado com ninguém. O primeiro jogo do jogador como Lucas ocorreu no dia 16 de setembro, contra o Internacional pelo Campeonato Brasileiro. Em 17 de fevereiro, Lucas assinou a renovação de seu contrato com São Paulo até 31 de dezembro de 2015, tendo agora uma multa rescisória de R$180 milhões, fato que o tornou o segundo jogador mais caro do país, atrás apenas de Ronaldinho Gaúcho, do Flamengo. No dia 8 de agosto de 2012, o São Paulo anunciou a venda de Lucas ao Paris Saint-Germain por €43 milhões, R$108,34 milhões, tornando-se esta segunda maior transferência em toda a história do futebol brasileiro, superando a de Oscar, que havia sido transferido para o Chelsea algumas semanas antes. O acordo prevê que Lucas se apresentará à equipe francesa em janeiro de 2013, disputando o final do Campeonato Brasileiro no tricolor. Quanto aos valores, ficou definido que o São Paulo receberá 75% do montante, o que corresponde a €32,2 milhões, R$81 milhões. O atacante e seus representantes ficarão com o restante, 25%, equivalente a R$27 milhões, €10,7 milhões. Lucas se apresentou oficialmente ao Paris Saint-Germain em 31 de dezembro de 2012. Lucas disse que o diretor esportivo Leonardo o ajudou muito em sua decisão de se mudar para a França. Foi anunciado como novo jogador do Tottenham no dia 31 de janeiro de 2018, assinando contrato até 2023. Estreou em 13 de fevereiro, entrando nos minutos finais no empate em 2-2 com a Juventus,
partida de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões. Em sua primeira partida como titular, marcou seu primeiro gol pelo Tottenham no empate em 2-2 com o Rochelle, pelas oitavas de final da Copa da Inglaterra. No jogo de volta contra o Rochelle, teve outra boa atuação, dando 2 assistências para Llorente na goleada por 6-1 em Wembley, classificando o Tottenham para as quartas de final da Copa da Inglaterra. Em 8 de maio de 2019, marcou um hat-trick no jogo de volta da semifinal da Liga dos Campeões sobre o Ajax. Leane tentou o traço em cima do De Jong, Lucas Moura veio de trás, pintou! Gol! O Sol domina, ajeita, segura um pouquinho, abre do Trippier, condição legal, pintou Llorente, Onaná, milagre! Rebote do Lucas, tá valendo, tentou, girou, limpou, bateu, gol! Na hora em que o corpo não responde mais ao cérebro, mas ao coração, a bola chegou na área, Lucas! Gol do Tottenham, é no coração, ele não responde ao cérebro, o pé responde ao coração, Tottenham, finalista! Levando o Tottenham à sua primeira final de Liga dos Campeões. Tornou-se o 5º jogador na história da Liga dos Campeões a ter feito um hat-trick em uma semifinal, depois de Alessandro Del Piero, Ivica Olic, Robert Lewandowski e Cristiano Ronaldo. Em agosto de 2023, após ficar 3 meses sem clube, Lucas acertou retorno ao São Paulo Futebol Clube, depois de 11 anos de sua última passagem no clube. Com muita badalação e engajamento nas redes sociais, a contratação foi consolidada como a principal da janela de inverno no futebol brasileiro. O contrato prevê a permanência do jogador até o mês de dezembro no clube paulista. Em sua apresentação no tricolor, recebeu a camisa 7, já usada em sua primeira passagem, cedida pelo anterior detentor da numeração, Alisson. Em 16 de agosto, Lucas foi o herói da classificação do São Paulo para a final da Copa do Brasil, na vitória por 2-0 sobre o Corinthians, no Morumbi. Sendo esse seu terceiro jogo, marcou o gol da vitória e da virada do tricolor no agregado, suficiente para levar o clube à grande final. Em 24 de agosto, marcou o único gol do tricolor na derrota fora de casa por 2-1 sob a LDU, na Sul-Americana. Esse foi o primeiro jogo de Lucas na competição desde sua saída em 2012. Fez parte do grupo que ficou marcado na história do futebol brasileiro ao levarem o São Paulo ao seu primeiro título de Copa do Brasil na história, após derrotar o Flamengo por 2-1 no agregado da final. Lucas foi destaque e um dos principais jogadores da campanha. Em 22 de dezembro, acertou sua renovação com o São Paulo até o fim de 2026.